Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos diante da nossa segunda lição. Vamos estar orando a Deus, pedindo a sua direção para iniciarmos. Ó bendito Deus e Pai, louvamos ao Teu nome, agradecemos pela oportunidade de estarmos em Tua presença. Que o Teu Espírito seja o nosso mestre, seja o nosso professor. Ilumina minha mente e a mente de todos os Teus filhos, que ouvirão a Tua palavra. Continue guardando a vida de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos direcionando, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados, estaremos dando a lição de número 2, que tem como título A Porta da Fé se abre entre os gentios. O texto áureo diz: Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Atos 13, 47. A verdade prática nos diz: o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. O propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu desejo de salvar a todos. Quando nós olhamos para esta verdade prática, ela nos mostra o desejo de Deus, a vontade de Deus de alcançar os perdidos, de alcançar aqueles que ainda não o conhecem através da sua palavra. Então, o desejo dele é que esse evangelho seja espalhado, este evangelho seja pregado a, a todas as nações, até os confins da terra. Isto nos mostra a necessidade, a responsabilidade que temos de continuar pregando a palavra de Deus, como diz a palavra, em tempo e fora de tempo. Isto quer dizer que há sempre uma oportunidade para pregarmos a palavra de Deus. O desejo de Deus é que o Evangelho seja pregado a todas as nações, revelando seu desejo de salvar a todos. Qual é a vontade de Deus? Salvar todas as pessoas. Mas entendemos que o homem tem o livre-arbítrio de escolher se quer ou não. Mas aí cabe ao homem, temos que cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é eu me doar, você se doar, nós nos doarmos para pregar o Evangelho, a fim de que estes que ainda não o conhecem possam ouvir a palavra de Deus e decidir aceitar a Cristo como Salvador. A nossa introdução diz assim: a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13 e 14, logo após serem separados pelo Espírito Santo. Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhe confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia, da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e navegaram pela Ásia Menor, anunciando o Evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Paulo e Barnabé foram chamados, escolhidos pelo Espírito Santo para uma missão
específica: levar o evangelho para os gentios, levar o evangelho além das fronteiras, né? Ou para além das fronteiras. E interessante que João Marcos, né, acompanhava, e esse João Marcos é o mesmo que escreve, né, o Evangelho de Marcos. Esse aqui é o sobrinho de Barnabé. Esse aqui é o mesmo que escreve o Evangelho que, por sua vez, também é o primeiro Evangelho a ser escrito. A lição nos diz que toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Toda a missão do apóstolo Paulo, de Barnabé e aqueles que o acompanhavam, ela tinha uma missão específica, uma missão clara. E o apóstolo Paulo obedeceu isso na íntegra, né? Obedecendo o mandado de Deus, a orientação do Espírito Santo, em transmitir a palavra, ensinar a palavra, pregar o evangelho aos gentios. Paulo tinha esse entendimento. Paulo sabia qual era de fato o seu chamado: levar o evangelho para os gentios. O tópico de número 1 diz assim: a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios, o envio missionário e o avanço da palavra. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, e já evangelizada por helenistas. De fato, ela já era evangelizada, né, pelos helenistas ou por helenistas. Aportando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego. Acompanhados por João Marcos, seu cooperador, avançaram pela ilha até Pafos. Assim, a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência à direção do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé desceram ou partiram, né, pregando a palavra de Deus, passando por alguns lugares, obedecendo aquilo que o Espírito de Deus lhes tinha falado, ordenado. Diz que o apóstolo Paulo, ele chega nas sinagogas, né, e prega a palavra de Deus obedecendo o critério, né, onde ele diz, em Romanos 1, versículo 16, né, que ele fala primeiro do judeu, também do grego. Né? Paulo, ele tinha consciência, né, que o Senhor Jesus veio para o judeu, como no Evangelho de João está escrito, né? Veio para que era seu não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então Paulo obedecia esse critério de primeiro chegar até o judeu, pregar a palavra para o judeu, mas ele entendia que a sua missão era de fato voltada para os gentios. A missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Porque quem deve conduzir a nossa vida é o Espírito de Deus. Então, por que era que a palavra expandia? Por que a missão expandia? Por que a missão deu certo? Porque o apóstolo Paulo, no contexto espiritual, ele foi bem sucedido na sua viagem missionária,
na sua missão. Ele foi bem-sucedido porque ele era fiel, porque ele tinha reverência e porque ele obedecia de maneira sensível à direção do Espírito de Deus. Então, o missionário ele precisa ter esta visão. Ele precisa acompanhar, ter essa demonstração de obediência através da reverência e através da fidelidade. Desta forma, a palavra de Deus irá alcançar muitas vidas. Desta forma, muitas pessoas serão transformadas pelo poder da palavra de Deus e o Evangelho com certeza vai alcançar muitas pessoas. O tópico de número 2 diz: o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Veja que na missão, né, o cristão ele vai encontrar muitas dificuldades. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo enfrentando um problema muito grande na proclamação da palavra. E na proclamação da palavra de Deus existem muitos desafios. O missionário vai encontrar desafios neste campo de batalha, porque é uma batalha espiritual. Aquele que está pregando a palavra de Deus, aquele que está evangelizando, ele está tomando as almas das garras do inimigo. Ele está tomando as almas das garras de Satanás. Existe uma batalha espiritual. E o missionário, o servo de Deus, ele precisa estar preparado, precisa estar apto, precisa estar pronto para enfrentar essas forças malignas das trevas. Diz assim, em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, também chamado de Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo o repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, Paulo, durante a pregação da palavra de Deus, ele se depara com um mágico, né, um falso profeta. Um mágico e falso profeta. Aqui, este homem ele tem uma certa habilidade de enganar, porque está dizendo que ele é um falso profeta. Ele é um mágico. Ele tem as suas artes malignas para ludibriar pessoas, para encantar as pessoas, de maneira que este poder, se é que eu posso dizer assim, conferido a este homem, a este mágico, a este falso profeta, era de origem maligna, das trevas. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, o repreendeu. O apóstolo Paulo, cheio de autoridade de Deus, o repreendeu. Porque a intenção deste falso profeta era desvirtuar, era impedir que o procônsul, esse Sérgio Paulo, ouvisse a palavra de Deus, aceitasse a palavra de Deus, aceitasse a Cristo como Salvador. Então, o apóstolo Paulo, cheio de autoridade, o repreendeu. Diz que a cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer. Então, o próprio apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação, para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é poder de Deus. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho de poder. Aquele homem que se levantou contra a palavra, contra o Evangelho de Cristo, ele foi penalizado. Deus manifestou o seu poder, a sua glória, através do seu servo, através do servo fiel. Esse evangelho de poder precisa ser pregado também nos nossos dias. Esse evangelho de poder precisa ser anunciado com autoridade, de maneira que todos vejam que Deus é aquele que vela sobre sua palavra para cumprir. É impossível enfrentarmos as forças das trevas se não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Precisamos estar capacitados com a autoridade do Espírito de Deus na nossa vida para, para podermos pregar o Evangelho com eficiência, o Evangelho de poder, o Evangelho que transforma, o Evangelho que convença as pessoas de que Deus de fato está conosco. Porque olha como termina isso aqui. E levou Sérgio Paulo a crer maravilhado com a doutrina do Senhor. Os milagres, os sinais, eles fazem com que também as pessoas creiam que o que pregamos é a verdade. Falamos que Jesus cura, pregamos e cremos que Jesus cura. Mas isso precisa acontecer nas pregações, nas missões, nos cultos onde nós estivermos. Não apenas nos cultos, mas onde estivermos com a nossa planta dos nossos pés. Precisamos estar tão direcionados por Deus para que Deus nos use como instrumento seu para curar, para livrar pessoas, para impor mãos sobre enfermos, para impor mãos e pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Esse é o Evangelho de poder. Porque essa foi a vida dos apóstolos. E precisa também ser a nossa vida. O missionário ele vai enfrentar dificuldades. O missionário ele vai enfrentar embates espirituais. E precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. E para vencê-lo, só se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma a mente, coração e vida. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Veja bem, confiando no poder transformador do Evangelho. A palavra que o apóstolo Paulo pregava, o Evangelho que ele pregava, era um Evangelho de transformação, um Evangelho capaz de transformar a mente do homem, transformar a mente do ser humano, transformar a vida do ser humano, o coração do ser humano, mudar a mentalidade desta pessoa. Sérgio Paulo, com certeza, ele se via em um embate muito grande, em um impasse, porque ele ouviu a palavra de Deus, foi tocado pela palavra de Deus, mas próximo a ele estava o falso profeta, enganando, persuadindo,
distorcendo a palavra, usando suas artes mágicas, usando seus truques malignos para poder desvirtuar este homem. Mas quando a palavra ela chega, quando a palavra ela é direcionada e aquele que prega está sendo direcionado por Deus, esta palavra transforma vidas. Esta palavra transforma a mente. Esta palavra traz o entendimento, traz luz ao entendimento, traz esclarecimento, que é isso que a palavra faz. Trazer esclarecimento, trazer luz, transformar a mente, transformar o coração, para que aquela pessoa ela entenda que ela foi alcançada por Jesus. As amarras, as cadeias espirituais, elas não são capazes de suportar a autoridade da palavra de Deus. Aquele que está ouvindo e sedento da palavra de Deus, ouvindo a palavra, sedento da palavra, quando ele a escuta, quando a palavra entra no seu coração, esta pessoa ela experimenta algo que jamais ela experimentou, porque a palavra diz que o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel, o papel do missionário, é pregar a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai fazer a obra. O Espírito Santo vai convencer. O Espírito Santo vai transformar a mente. O Espírito Santo vai transformar o coração, transformar a vida, iluminar o entendimento, renovar o interior e produzir nesta pessoa frutos visíveis. Uma vez que a palavra entra, uma vez que a palavra transforma o fruto, eles serão visíveis. É impossível alguém ser alcançado verdadeiramente pela palavra e não produzir fruto. Ele vai produzir amor, ele vai produzir paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Isso vai fazer parte da vida dele. O fruto do Espírito passará a ser visível na vida daquele que recebeu a palavra de Deus de bom grado. Bendito seja o nome do Senhor. Tópico de número 2, parágrafo 1 diz assim. Tópico de número 2 diz: a missão em Antioquia da Psídia, o evangelho que ilumina. A exposição apostólica que revela a Cristo nas Escrituras. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes de Saul. Apresenta Jesus como o descendente de Davi. Afirma que João preparou seu caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Proclama a justiça pela fé e a salvação a quem crê. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam os erros dos que rejeitaram o Messias. A repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte, e assim quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras.
Paulo ele se preocupa em trazer biblicamente, contextualizando, né, que as escrituras apontavam para Jesus. O que ele estava pregando tinha um fundamento, tinha uma base pelos profetas, pelos juízes, tinha uma base sólida, não era fruto da sua imaginação. Paulo prega desta maneira para lhe dar autoridade perante os judeus. Óbvio que diante dos gentios isso era uma novidade, mas para os judeus parecia ser um confronto, parecia ser uma, um embate. Por isso Paulo faz questão de trazer biblicamente, expondo que toda a Escritura apontava para Jesus. A lição nos mostra que a repercussão foi imediata, né? Enquanto os gentios ficaram maravilhados com a exposição da palavra, a forma que a palavra ela se encaixava, a forma como tudo fazia sentido, os judeus fizeram o oposto. Saíram, se levantaram, deixaram Paulo falando apenas para os gentios. Eu entendo que existem pessoas que não vão dar importância à palavra de que pregamos. Eu acredito que existem pessoas que vão ouvir, vão entender, mas não vão aceitar. Existem pessoas que, de maneira voluntária, ela vai desprezar o projeto divino, mas isso não pode nos deixar entristecidos. Muito pelo contrário. Vamos continuar com a nossa missão. Existem pessoas que vão dar crédito. Existem pessoas que vão amar a palavra. A lição nos diz, né, que os gentios convidaram Paulo, não venha no próximo sábado. Imagina que todo sábado a lei era exposta nas sinagogas. E Paulo aqui está em um local propício para a exposição da palavra de Deus. A mensagem que eu trago para a minha vida e para a sua vida é que, embora alguns desprezem a palavra, embora alguns desprezem o Evangelho, tem muitos que abraçarão. Tem muitos que estão sedentos e vão abraçar o Evangelho e vão receber esta palavra de bom grado. Por isso precisamos continuar lutando, pregando a palavra de Deus, investindo no reino de Deus, de maneira que essas vidas venham ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu, depois o gentio, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declararam: era mista que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Então, como isso já foi falado desde o início da lição, Paulo ele tinha esse desejo de primeiro alcançar o seu povo, que o seu povo fossem
transformados pelo Evangelho de Cristo, entendessem a importância do Evangelho, perceber que toda a palavra se voltava para Jesus, mas houve uma rejeição muito grande dos judeus. E isso também, de uma certa forma, se fez necessário porque Paulo foi aquele chamado para pregar o Evangelho aos gentios. Não é que isso estava determinado por Deus, não. É porque na sua presciência Deus já sabia que muitos judeus iriam desprezar, menosprezar o Evangelho, rejeitar o Evangelho. Então, por isso, Paulo e Barnabé seria a luz para os gentios. Então, Deus, ele não faz nada aleatório. Deus não escolhe ninguém aleatório. Deus não aposta em ninguém. Deus chama de maneira clara para um propósito objetivo, né? Para um propósito certo, para um propósito claro. E aquele que recebe esse chamado precisa atender o chamado de Deus, sem titubear, sabendo para que foi chamado. Então, embora Paulo ele quisesse que o seu povo, os seus irmãos, né, digo de nação, de linhagem, fosse alcançados pelo Evangelho, eles desprezaram. Eles desprezaram. E aí eles decidem, dizem, olha, visto que era mista, e a voz vos pregasse primeiro a palavra de Deus, visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Então Paulo e Barnabé investem de maneira mais precisa, mais focada nos gentios. Isso eu entendo também que nós não podemos perder tempo com aquele que não quer ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que não devemos lançar pérolas aos porcos, porque o porco não sabe dar valor à pérola, o porco gosta de lama. É lógico que isso é para trazer um entendimento de que existem pessoas que não vão dar valor à palavra de Deus. Não adianta perder tempo com aquele que despreza deliberadamente, consciente, voluntariamente a palavra de Deus. Não, não é o nosso papel, porque o tempo é precioso. A porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Ao rejeitarem a mensagem, muitos dos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios que receberam a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria a luz para as nações, e de Israel viria o Cristo, a luz para revelação aos gentios. Então, Israel, ele seria a luz das nações. Israel era para ser um modelo. Porém, Israel eles rejeitam, né? Israel rejeita o Evangelho de Cristo, rejeita o Messias, e isso abre a porta da salvação para todos aqueles que creem em Jesus. Israel rejeita a mensagem, né? E uma vez que os judeus eles rejeitam, né, a mensagem de Cristo,
a mensagem do Evangelho, eles se tornam indignos da vida eterna, né? E se tornar indigno aqui não é porque Deus determinou que fosse assim. Foi porque eles decidiram. Eles decidiram não dar ouvido, não crer no Evangelho de Cristo. E uma vez que aquele que não crê, ele perde esse direito à vida eterna. Se tornaram indignos. Mas aqueles que recebem a palavra de bom grado, aquele que abraça a palavra, aquele que abre o coração para o Evangelho entrar, embora ele seja judeu, africano, brasileiro, do Oriente, do Ocidente, não importa, uma vez que ele recebe a palavra de Deus de bom grado, ele passa a ser digno desta tão sonhada salvação, desta maravilhosa salvação. E esta dignidade não é por conta de uma capacidade humana, não. É porque respondeu positivamente ao convite de Cristo, de se entregar a Ele, de ser justificado por Ele. Aí passamos a ter direito a esta salvação. Vamos para o terceiro tópico, que diz: a missão em Icônio, Listra e Derbe. A fé que persevera. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com total convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. O testemunho ousado enfrenta oposição. Quando Paulo chega em Icônio e começa a pregar a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, a palavra verdadeira, uma palavra que transforma, o evangelho verdadeiro. Ele enfrenta oposições, mas o Senhor confirma o ministério de Paulo e de Barnabé. O Senhor confirma o evangelho pregado, confirma a palavra pregada com sinais e prodígios, mostrando que aqueles que estavam ali pregando a palavra estavam pregando o verdadeiro evangelho, uma palavra viva, o evangelho vivo de transformação. Eu sempre trago isso para uma aplicação para a minha vida e para nossas vidas. A mensagem que pregamos, o evangelho que pregamos, a palavra que pregamos, ela precisa ser acompanhada com sinais prodígios. Deus confirmava a palavra com sinais e prodígios. E aí eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo: como está sendo a sua ministração? Eu pergunto para mim mesmo: como está sendo a ministração da palavra que eu faço? Precisamos orar a Deus. Precisamos pedir a Deus a confirmação do evangelho que pregamos, com sinais, com poder. O evangelho de Cristo é poder de Deus. O evangelho de Cristo é poder de Deus. E esse poder precisa ser manifestado. Precisamos pregar este evangelho com demonstração de poder, prodígios e sinais.
Estamos vivendo na época do engano. Estamos vivendo em uma época muito difícil, a época da descrença, da superficialidade, das coisas artificiais. É essa época que estamos vivendo. Nunca foi tão urgente como hoje a nossa mensagem, a nossa pregação ser manifestada com sinais e prodígios. Hoje nos deparamos diante das redes sociais e se a gente não tomar cuidado, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Não sabemos o que é verdade e o que é mentira. A inteligência artificial está aí tomando conta de tudo. E nós, servos de Deus, como nos comportamos diante disso? Como enfrentamos tudo isso? Como é que enfrentamos o engano, a mentira, as forças das trevas? Precisamos pedir a Deus que o seu poder se manifeste na nossa vida. Precisamos pedir a Deus que a mensagem, a palavra pregada por nós, ela seja confirmada com sinais e prodígios. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Onde a palavra frutifica, a oposição se levanta. Onde o evangelho se expande, a oposição se levanta. Onde a igreja avança verdadeiramente, a oposição se levanta. As forças malignas se levantam. Esta oposição, ela não é fruto apenas de uma vontade humana. Eu entendo que esta oposição em relação ao evangelho, ela se dá diante de uma ação maligna. Isto quer dizer que pessoas influenciadas pelas forças malignas, pelas forças das trevas, se levantam contra o reino de Deus, contra a palavra de Deus, contra o Evangelho de Cristo. É por isso que a igreja ela precisa estar posicionada como um valente, pronto para guerrear, batalhar. Mas não é com as armas desta vida, não. A palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A igreja precisa estar voltada para a obra de Deus, espiritual. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta. O reino das trevas jamais ficará satisfeito se a palavra começar a frutificar nos corações. O reino das trevas sempre se levantará se a palavra frutificar na vida das pessoas. Mas nós entendemos que o Evangelho sempre irá avançar, mesmo diante das oposições. A oposição, a perseguição, nunca foi e nunca será o motivo do Evangelho deixar de ser pregado. O nosso general é Cristo. Quem nos chamou foi Jesus. Quem nos fortalece é Ele para pregarmos o Evangelho, para nos doarmos para o Evangelho de Cristo.
para esta obra maravilhosa. A oposição, ela vai ser um combustível, fazer com que nós nos voltemos mais para Deus, nos doamos mais para Deus, para que o seu nome continue sendo glorificado e vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Glória a Jesus. Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitaram o povo contra eles, e Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor o restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. E a lição nos mostra que em Listra, o apóstolo Paulo cura um homem aleijado de nascimento. E uma vez que esse milagre extraordinário acontece, este feito extraordinário, a multidão busca adorá-lo. Olha a reação da multidão. Paulo entende que ele não é digno de adoração, nenhum de nós somos dignos. A Deus seja a honra, seja a glória, seja todo o poder, seja toda adoração. Aqui o apóstolo Paulo ele rejeita e mostra logo que Deus é o Criador de todas as coisas e é a Ele que todos nós devemos adorá-lo. Isso traz uma lição muito importante para nós. Se Deus nos tocar, que através da nossa vida nos dê autoridade, através da nossa vida, pessoas venham ser curadas, mortos venham ressuscitar, coxos venham andar, milagres extraordinários venham acontecer através das nossas vidas, nunca deixaremos de ser pó e ser cinza. Sempre seremos barro, para que a excelência da glória não esteja em nós, mas em Deus. De uma maneira disfarçada, muitos hoje buscam uma adoração. De um jeito diferente, mas muitos hoje buscam uma adoração. Não ao ponto das pessoas se prostrarem, mas buscam, forçam uma adoração daqueles que estão à sua volta. Uma vaidade tem se apoderado de muita gente por conta de uma posição, por conta de um dom, de maneira que quer ser enxergado de outra maneira. Mas a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nunca deixaremos de ser barro. E graças a Deus que somos barro. Porque quando pensamos ser alguma coisa, Ele nos quebra, Ele nos amassa, Ele nos molda e nos faz novamente um vaso novo para o louvor da sua glória. A fé bíblica não foge da dor.
permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Quando o apóstolo Paulo realiza esse milagre, muitos cheios de inveja, cheios de ira, muitos judeus, pegaram o apóstolo Paulo e o apedrejaram, de maneira que quase o matam. Levam ele como morto para fora da cidade e jogam lá. O apóstolo Paulo retorna para a cidade para reafirmar o seu compromisso com o Evangelho. O que isso quer dizer? Com esta ação de retornar, Paulo está dizendo: não vai ser o apedrejamento que vai me fazer fugir da minha missão. Não vai ser a surra, não vai ser essa perseguição, não vai ser essa dor que vai me fazer desistir de pregar o Evangelho de Cristo. A fé bíblica não foge da dor. Permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Quando nós olhamos para a vida deste grande homem de Deus, servo do Senhor, que depois de ser apedrejado, ser jogado como morto, mesmo assim permanecer fiel a Deus, pregando a palavra de Deus. E quando a gente olha por pouca coisa, a gente se inflama, a gente, por pouca coisa muitas vezes, a gente pensa em desistir. A nossa fé precisa estar ancorada em Deus, no Deus vivo, no Deus que nos sustenta. Não deixe que a perseguição te afaste do propósito de Deus na sua vida. Não deixe que as dores das perseguições te façam desistir do chamado de Deus na sua vida. A dor uma hora passa, vai ficar apenas as cicatrizes. E quando você olhar para as cicatrizes, você vai perceber o quanto Deus te abençoou, te guardou e te livrou. Que a nossa fé esteja ancorada no Deus vivo. Que a nossa confiança esteja depositada nas mãos de Deus. Vamos tomar o ministério do apóstolo Paulo como exemplo para a nossa vida. Não vai ser as lutas que vão nos parar. Não vai ser as perseguições que vão fazer você, eu, a Igreja de Cristo, desistir de pregar este Evangelho poderoso. Continuemos orando. Continuemos pedindo a Deus que nos fortaleça e nos dê da sua graça para permanecermos firmes pregando a palavra do Senhor. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Estaremos juntos na próxima aula, se Deus quiser.